Olá! Como nós falamos no vídeo anterior, agora nós vamos então enxergar algumas transformações em representações gráficas delas, ok? Começando pelas transformações lineares planas, ou seja, elas acontecem dentro do R2, elas vão ser do R2 para o R2, ok? É um operador linear. A primeira a ser estudada é a reflexão, ou seja, eu vou pegar um ponto, um vetor, e eu vou refletir ele com alguma referência. E por isso ela vai ter 5 situações distintas, porque eu vou mudar a referência. Por exemplo, eu posso fazer a reflexão em torno do eixo X, como se o eixo X fosse o meu espelho. Nota que o que eu vou fazer aqui é simplesmente mudar o sinal da ordenada. Eu mantenho a minha abscissa e a ordenada y vira menos y. Então, o que eu estou fazendo é multiplicar o y por menos 1. A minha matriz de transformação é quase a identidade. É 1, 0, 0, menos 1. Porque eu não mexo no tamanho do meu vetor, eu só mudo o sinal da segunda componente. Beleza? Eu posso fazer também em torno do eixo y. Eu posso pegar ele e mudar só o sinal da abscissa. Eu mantenho a ordenada e a minha abscissa, que era positiva, por exemplo, passa a ser uma abscissa negativa. Então, eu vou ter a matriz menos 1, 0, 0 e 1. Mantenho a ordenada, mudo o sinal da abscissa. Está aqui a minha transformação de xy para menos xy. Posso também fazer essa reflexão em torno ou em relação à origem. Quando eu faço em relação à origem, eu vou então inverter todos os sinais. Tanto a abscissa quanto a ordenada vão mudar de sinal. Se as duas fossem positivas, as duas vão virar negativas. Se uma for negativa e a outra positiva, troca as duas. A que era negativa fica positiva, a que era positiva fica negativa. E nessas trocas de sinal, então, eu tenho essa reflexão em relação à origem. A origem passa a ser o meu ponto médio justamente nessa reflexão, ok? Se eu traçar o segmento entre essas duas extremidades, a origem vai estar exatamente no ponto médio desse segmento. Por isso ela vai ser a minha referência aqui nesse tipo de reflexão. Temos ainda uma reflexão em torno da bissetriz dos quadrantes ímpares, ou seja, da reta y igual a x. E nesse caso, nessa reflexão, como eu vou trocar em relação à bissetriz, o que era abscissa para mim vai se tornar ordenada, e o que era ordenada vai se tornar abscissa. Ou seja, eu vou trocar o xy de lugar. A transformação de xy vira yx. Olha como fica a minha matriz. A diagonal principal fica 0, porque eu quero que o x suma da primeira coordenada, e a diagonal secundária fica 1, para trazer o y no lugar do x. Percebeu? E eu também posso fazer a reflexão em torno da bissetriz dos quadrantes pares, ou seja, em torno da reta y igual a menos x. Nesse caso, além de trocar de posição, eu troco simultaneamente o sinal dos dois. Ok? Então, além de trocar de posição, eu troco o sinal dos dois. Então, eu preciso analisar isso. Olha só aqui. Eu tinha uma abscissa positiva e uma ordenada negativa. Se eu troco de posição, ficaria a abscissa negativa e a ordenada positiva. Mas não, quando ele está aqui, ele tem que ter a abscissa positiva ainda. Por isso que o y fica menos y. O y era negativo, ele fica positivo. E o x fica menos x, porque ele era positivo, ele fica negativo. Então, vai trocar também os sinais. Tá ok? Então, além da diagonal principal ser 0, a diagonal secundária ser 1, na verdade, agora a diagonal secundária é menos 1 para fazer a mudança dos sinais. Tá bom? A segunda transformação linear que a gente vai ver, além da reflexão, é a dilatação ou contração. Isso tudo vai depender do coeficiente que você vai usar. Um vetor pode aumentar de tamanho ou diminuir, contrair. Ok? De 3 formas a gente vai analisar isso. A primeira maneira é pensando na direção do próprio vetor. Ou seja,
Eu pego o vetor x, y e multiplico por um coeficiente alfa, um escalar alfa. O que vai acontecer? O alfa vai multiplicar o x, o alfa vai multiplicar o y. Então é como se eu pegasse aqui a matriz identidade, só que trocasse o 1 por alfas, fazendo com que a minha imagem seja em função do alfa. Se esse alfa for maior que 1, ou o módulo dele for maior que 1, ele vai dilatar o vetor, ou seja, o seu módulo vai aumentar. Já se o módulo do alfa for menor que 1, estiver entre 0 e 1, ele vai contrair o vetor, a imagem vai ser um vetor menor do que ele. Se o alfa for exatamente 1, daí a matriz de transformação é a identidade. Aí eu estou fazendo a transformação em identidade. E quando o alfa é negativo, tanto faz ali dilatando ou contraindo, se o alfa é negativo, ele troca o sentido. Então eu posso ter ali um alfa de menos 2, que vai dilatar o vetor, vai ficar maior, mas vai trocar o sentido, vai ficar o dobro do tamanho, mas para o sentido oposto. Ok? Isso são dilatações e contrações na direção do vetor, ou seja, se eu traçasse aqui a reta direcional, todas as imagens estariam nessa reta, ou para cima ou para baixo. Mas eu posso fazer também dilatações na direção dos eixos coordenados, na direção do eixo x. Então eu vou dilatar o vetor só na abscissa. Ou seja, eu vou multiplicar a abscissa por alfa e a ordenada eu vou manter. Então a minha matriz é alfa 0, 0, 1. O alfa só vai multiplicar o x. Ou eu posso fazer a mesma coisa e dilatar ele só na sua ordenada, mantendo a abscissa. Então é x e alfa y. E aí minha matriz é 1, 0, 0 alfa. Porque o alfa só multiplica o y. Ok? Nesses casos também, se o alfa é maior que 1, vai dilatar, vai aumentar o tamanho do vetor. Se o alfa está entre 0 e 1, vai contrair o vetor. Beleza? Se o alfa for 0, nesse caso, se o alfa for 0, né, ou o vetor vai virar um vetor vertical, só com ordenada, ou ele vai virar um vetor horizontal, só com abscissa. Né, porque a coordenada que está referenciando ali na dilatação-contração, ela zeraria. A terceira transformação linear plana é chamada de cisalhamento. O que é o cisalhamento? É eu pegar uma figura na forma retangular e deslocar toda a figura menos a sua base. Então eu vou transformar o retângulo em um paralelogramo. Transformar um retângulo em um paralelogramo. Eu vou manter a mesma base e a mesma altura. Então a base vai ficar fixa, eu vou movimentar os outros pontos sem aumentar a altura. Pode acontecer nos dois eixos, apesar de que aqui eu vou trazer só a imagem do eixo X, tá? Então aqui eu tinha um retângulo OAPB, eu faço o cisalhamento empurrando esse BP para uma posição B', P'. Então esse segmento BP, ele continua do mesmo tamanho aqui em B', P', só que ele foi deslocado algumas unidades para a direita. Normalmente esse cisalhamento, quando é na direção do eixo X, que nem esse, ele se faz usando uma adição de um múltiplo da coordenada y. Porque eu não poderia só somar alfa. Se eu tivesse aqui x mais um coeficiente alfa, isso não seria uma transformação linear, lembra? Eu não posso ter um coeficiente só somando ali perdido, porque aí, se eu pegar o 0, 0 e jogar ali, vai ficar alfa 0 a minha imagem. Por isso que eu preciso ter no cisalhamento o alfa y, ou seja, é um múltiplo de y que vai dizer quanto que eu vou empurrar para a direita aqui, ou para a esquerda, se esse alfa for negativo. Por isso que a minha matriz é 1 alfa, 0, 1. Beleza? Já se o cisalhamento for na direção do eixo y, o que eu vou fazer é pegar um alfa x e somar com y. Então é 1, 0, alfa 1. Não está aqui a imagem, mas seria como eu pegar esse segmento AP e transformar numa linha P', empurrando para cima ou para baixo. Aí o BO ficaria fixo. Aqui o AO ficou fixo. Beleza? Por fim, nós temos ainda a transformação de rotação. A rotação que a gente vai trabalhar aqui nas transformações lineares planas são rotações em torno da origem, única e exclusivamente em torno da origem.
Por convenção também, essa rotação, quando eu falar lá o ângulo de rotação, vai sempre ser trabalhada no sentido anti-horário. A partir da posição do vetor inicial do vetor, eu vou girar então no sentido anti-horário. Beleza? Aqui eu tenho o vetor V, estava nessa posição, eu rotacionei um ângulo θ, cheguei na imagem T de V. Nota que aqui estavam os meus vetores da base E1 e E2, né, da base canônica, ou L1, L2. Né? Eu posso rotacionar a base também. No mesmo θ, rotaciono a base, e aí o meu vetor V na base rotacionada ficaria o T de V. Tá bom? Essa transformação ela é escrita dessa maneira aqui. Olha que maravilha, né? X cosseno de θ menos Y seno de θ. X seno de θ mais Y cosseno de θ. Então você pode construir aqui a matriz de transformação. Cosseno θ menos seno θ cosseno θ, que multiplica xy. Normalmente a gente representa assim, ó, matriz de transformação em função da rotação no ângulo θ. E aí você vai falar para mim, professor amado, todas essas informações, 4 tipos diferentes de transformações lineares planas, um monte de matrizes diferentes. Como é que eu vou lembrar disso tudo? Muito simples, consultando. Não se preocupe, você não precisa decorar essas matrizes. Você precisa conhecer que existem. Tá? Quando precisar, você vai consultar essas matrizes. Beleza? Tranquilo? No próximo e último vídeo da aula de hoje, eu vou resolver alguns exercícios usando essas transformações lineares planas e vou falar ainda um pouco sobre as transformações lineares espaciais. Ok? Segue aí para o próximo vídeo.